paz do Senhor, santos, igreja amada, eleitos do Altíssimo. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos dar continuidade ao ensinamento sobre as 7 igrejas do Apocalipse. É o segundo vídeo, é sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna no grego, ela significa mirra, um perfume muito conhecido da época. E você vai aprender que esta igreja, de fato, ela era um aroma suave à narina de Deus. Era uma igreja que, em meio a tantas perseguições, ela se manteve fiel, era fiel, mesmo com pouco recurso, mesmo carecendo, mesmo com muita dificuldade financeira, mesmo sofrendo tamanha perseguição por parte dos romanos e até mesmo dos judeus hipócritas e mentirosos de sua época. Você vai ver que os crentes de Esmirna eram crentes fiéis à palavra e que estavam sobre o olhar daquele que tem a primazia, daquele que é o primeiro e o último, aquele que tudo começou e tudo vai concluir. Porque sobre aquele que é fiel, o Senhor promete completar a obra que começou. Assim foi para com Esmirna, assim é para com você, que em meio a perseguições se mantém fiel. Acompanha, vamos falar sobre o fator histórico, vamos falar sobre o fator geográfico, vamos mencionar tudo sobre a carta, a exegese do texto, você vai entender a essência do texto. Então vamos aprendendo com a mensagem que o Senhor tem a Esmirna. Que Deus te abençoe, porque o que está nessa carta espelha muito, talvez, da sua vida, da minha, da nossa. O Senhor nos dá uma lição espiritual maravilhosa. Que Deus te abençoe, fica conosco, fica com a graça de Jesus. Amém. Santos do Altíssimo, com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, segunda carta à igreja de Esmirna. Assim diz a Escritura, a partir do verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A começar aqui pelo versículo 8, mais uma vez o Senhor se dirige ao segundo pastor, dos 7 pastores que estavam sob a sua mão, em seu controle. Ele se dirige agora ao pastor da igreja de Esmirna, nesta segunda carta, à igreja que estava na cidade de Esmirna. O Senhor, ele começa, assim como na primeira carta eu expliquei, o Senhor, em cada carta, ele começa conversando, falando com o pastor da igreja, mostrando quem ele é, mostrando parte da sua identidade, parte da sua pessoa. E ele está falando com uma igreja que estava situada na época, e ainda hoje, é uma cidade muito populosa no país da Turquia. Na época, Esmirna era uma província forte romana, na Ásia Menor, uma cidade muito populosa, e ainda hoje ela é a terceira cidade mais populosa do país da Turquia. Ela fica atrás apenas de Istambul, a primeira, e Ankara. Esmirna é muito populosa e bastante conhecida, tem também pontos turísticos. E esta igreja de Esmirna foi uma igreja, entre as 7, talvez a mais perseguida. Nenhuma das 7 cidades sofreu tanto abalo sísmico, houve muitos terremotos, houve muitos massacres pela fúria do Império Romano, houve muitos conflitos ali na cidade. Havia uma sinagoga conhecida judaica ali e havia conflitos também entre judeus e romanos. E a igreja, em meio a toda essa turbulência, estava lá perseverando fiel ao Senhor. Você vai perceber que a igreja de Esmirna, assim como Filadélfia, ambas, somente as duas, Esmirna e Filadélfia, das 7,
Somente as duas, Deus não atribuiu punição, o Senhor não encontrou erro doutrinário nestas duas. Você vai ver aqui na carta que o Senhor não menciona nenhuma advertência e nenhuma suposta punição à igreja, porque era uma igreja exemplar, assim como Filadélfia. Então, quando você analisa todo o fator histórico, você percebe, você entende melhor as palavras de Jesus. Porque quando você vai estudar a história da igreja, você vê que do primeiro século depois de Cristo ao início do quarto século, houve tamanhas perseguições, que hoje dificilmente nós encontramos no mundo, apenas nos países perseguidos. E os cristãos estavam sendo massacrados, queimados vivos, torturados em grutas, em cavernas. Eles eram das mais diversas torturas. Eles eram feitos de circo para o povo romano, porque o Império Romano estava ali jogando eles na arena, estavam sendo comidos por leões, estavam sendo devorados por animais ferozes, e tudo isso para satisfazer o ego, a força do imperador, para dar ao imperador crédito e para que o povo tivesse ali um circo para aplaudir. Então os cristãos sofreram muito do primeiro até o início do quarto século. E a igreja de Esmirna estava em meio a uma tamanha perseguição. E o Senhor, que tudo vê, que tem todo o controle e sabia de tudo, olha o que ele diz, isto diz, quando ele fala com o pastor da igreja, quem está falando é o primeiro e o último, é aquele que tem a primazia de tudo, que tudo começou, é aquele que vai concluir tudo. O nosso Deus, ele completa a boa obra que começou. Tudo passa pela assinatura dele. É dele o querer, como também o efetuar em nossa vida. Então, ele está falando que é o primeiro e o último, e também é aquele que venceu a morte, que se ergueu da tumba e que vive, e por viver, por ser o primogênito dos mortos, o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer, ele tem a primazia da vida e da morte. Então ele estava dizendo para a igreja, não temas, porque eu tenho o controle da vida, sou o autor da vida, e a morte passa pelo meu comando. Então, ele diz para a igreja no versículo 9, que conhecia as obras da igreja, sabia da tribulação e da pobreza, da carência, da carência financeira, da necessidade, da falta de recursos materiais que havia na igreja de Esmirna. Mas não é isso que torna o cristão feliz, não é isso que faz do cristão um cristão vitorioso, porque a verdadeira riqueza, como diz o apóstolo Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 5, Tiago fala uma coisa que é muito forte, serve para nós hoje. Tiago diz que a verdadeira riqueza que enriquece o pobre, a verdadeira riqueza para a vida de uma pessoa que está carente de recursos materiais, é a fé, é a vida de Deus, porque Deus vale mais uma porção com Deus do que o muito sem Deus. A verdadeira riqueza é a fé no Criador, é a vida com Deus, pois em Deus nós temos suprimento de todas as necessidades. O Senhor nos abastece, o Senhor nos dá alegria em meio à tristeza, o Senhor nos dá provisão em meio à escassez. O Senhor, Ele cuida dos seus. Então, uma igreja que financeiramente estava carente, estava sofrendo ali uma pobreza, estava assim, numa escassez, mas o Senhor diz, tu és rico. O Senhor sabia que a igreja tinha nele abastança, tinha nele provisão. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Muito forte o que Jesus fala ao anjo da igreja, confortando ele para que ele passe para os seus membros, que eles, além da perseguição do Império Romano que eles tinham sobre eles, havia também a hipocrisia dos judeus que estavam a cercá-los na cidade, porquanto havia uma sinagoga ali respeitada,
uma arraial, uma comunidade de judeus, onde eles se reuniam numa sinagoga, numa espécie de galpão, para ali ler a Torá e orarem a Deus. Mas havia muita hipocrisia, porque eles se diziam filhos de Abraão, descendentes de Abraão, filhos da promessa, mas não viviam a lei corretamente. Em suas obras, em seus feitos, eles negavam a Deus, eles profanavam o nome do Senhor. Então, o Senhor diz, eles se dizem ser sinagoga, judeus, né? Se dizem viver a lei, mas não são judeus de verdade, ou seja, não são sinagoga de Deus, não são reunião para Deus, eles são reunião de Satanás, eles são congregação de Satanás, estão na sinagoga de Satanás, porque havia muita mentira, havia muita hipocrisia, e era difícil para os cristãos de Esmirna conviver tanto com a perseguição do Império Romano, como também com aquela opressão, com a hipocrisia dos judeus sobre ele, sufocando ali a mensagem do Evangelho. Mas o Senhor era com eles. O Senhor estava a dizer aqui para o pastor de Esmirna que conhecia a tribulação, a carência, a blasfêmia, toda a perseguição, toda a profanação que vinha dos judeus contra os cristãos, mas o Senhor era com a igreja. Você nota aqui que nessa carta o Senhor não menciona nenhuma advertência. O Senhor mostra que está a par de tudo, que está contemplando tudo, todo o sofrimento, toda a perseguição. E você vai perceber aqui, nos próximos versículos, que havia muita fidelidade desta igreja para com o Senhor. Veja no versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nesse versículo, o Senhor, ele emite ao anjo da igreja, ao pastor, para que ele passe para o rebanho, uma profecia, uma revelação sobre tempos turbulentos, sobre uma tamanha tribulação que aconteceria sobre a cidade, e que eles deveriam estar atentos, porque seria uma perseguição que muito forte, inflamada pelo diabo. Satanás, como um ser derrotado na cruz, derrotado pelo sangue de Cristo, ele como a serpente esmagada, ele não consegue nos tirar de Deus, mas ele tenta atrapalhar. Ele tenta obstruir teu caminho, ele tenta atrapalhar o caminhar da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra, então ele tenta atrapalhar o corpo se locomover. Ele, como uma serpente esmagada, ele fica a tocar, ele fica a atrapalhar, ele fica tentando ferir o calcanhar de Cristo, que é a igreja andando na terra. Mas ele não consegue, no final ele é derrotado. O Senhor sempre dá vitória a seu povo. Agora vamos entender essa profecia, porque é muito importante. Existem duas teorias para compreendermos essa profecia. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Existem duas teorias para explicarmos o que pode ter acontecido concernente a essa profecia. A primeira teoria é que a tribulação de 10 dias seria 10 dias literais, porque naquela época já havia também a perseguição do Império Romano, e os cristãos já estavam ali. Quando essa carta chegou na mão do pastor, o Senhor estava alertando a eles que 10 dias, possivelmente 10 dias literais, de tamanha tribulação aconteceria, e eles deveriam estar atentos, porque tal tribulação seria Satanás inflamando, levantando uma perseguição sobre eles, onde eles deveriam se manter fiel até a morte, até o momento de perder a vida, mas não negar o nome do Senhor. Porque morrendo pela causa do Evangelho, nós somos dignos da coroa da vida. Mas há uma segunda teoria, que esses 10 dias, nessa segunda teoria, não são 10 dias literais. Podem ser 10 anos. Partindo do princípio que Deus usa numa linguagem profética, como em Daniel, para cada dia 1 ano, há uma possibilidade de que Deus esteja aqui para Esmirna falando que haveria não 10 dias, mas 10 anos de tamanha perseguição. E isto tem um embasamento histórico. Os historiadores comprovam. No início do 4º século, no ano 303, especificamente,
do ano 303 depois de Cristo, início do quarto século, até o ano 313, temos aí 10 anos. Os historiadores comprovam que o imperador Diocleciano, ele fez uma tamanha perseguição, ele proclamou um extermínio aos cristãos, muito mais violento do que quando Nero ele começou a perseguição em sua época. Diocleciano ordenou que os cristãos fossem queimados vivos, fossem jogados nas arenas, e isso numa escala muito maior. Do ano 303 ao ano 313, foram 10 anos de uma brutal perseguição, de um brutal massacre sobre os cristãos. E foi nesse ano de 313 que começou um livramento, que começou um alento de Deus para os cristãos, não só em Roma, como em todas as províncias da Ásia Menor, como também em todos os lugares onde as igrejas cristãs estavam crescendo, se proliferando. Houve um alento de Deus, porque o novo imperador Constantino, em aliança com o seu imperador rival, eles fizeram um edito, que ficou conhecido na história como Edito de Milão. Depois foi o edito oficializado, confirmado pelo seu sucessor Teodósio. Edito de Milão, onde haveria agora paz entre os cristãos, sobre todos os cristãos, nas províncias de Roma. Porque agora Constantino estava se declarando cristão e estava oficializando o cristianismo como religião oficial de Roma. A partir dessa data, esse acordo começou a ser validado e os cristãos passaram a ter paz, conseguiram respirar, não foram mais perseguidos, passaram a fazer seus templos. Então, houve ali um alento, houve ali uma certa paz quanto a tamanhas perseguições. O massacre acabou. Então, os historiadores comprovam que há 10 anos exatos, do ano 303 ao ano 313. E pode ser esta a profecia do Senhor para a igreja de Esmirna, porque a perseguição, ela aconteceu muito ali na cidade de Esmirna. O maior massacre foi ali. E o Senhor livrou seu povo, o Senhor observou que o seu povo se manteve fiel e fiel até a morte. Para você ter uma ideia, para que você fique informado, foi nessa cidade de Esmirna que havia um dos pastores, talvez o mais conhecido dos primeiros séculos. É a história mais empolgante. Em minha juventude com Cristo, eu me empolguei estudando essa história. Policarpo, que para a igreja católica também é vista como um santo, para outras igrejas do Oriente também o consideram, porque sua história realmente é empolgante, uma história de muita fé. Policarpo foi discípulo direto de João. João que escreveu o Apocalipse, o apóstolo João. Policarpo, jovem, ouviu da boca de João o evangelho. Que privilégio. E isso é confirmado através do bispo Irineu de Lyon e de outros bispos da época. Policarpo, ele velhinho, servia ao Senhor e ele passou a pastorear desde a sua juventude, e já agora velho, com mais de 70 anos, estava ali já encerrando a carreira, pastoreando na igreja de Esmirna. Ele foi levado a julgamento por ordem do imperador, e ele teria que negar Cristo, negar o evangelho, e assim poder viver. Conta a lenda, conta a história, a biografia, não sabemos exatamente se é verdade, é uma biografia, é também considerado uma lenda, porque não há relatos verdadeiros sobre isso, embora a história de Policarpo é real, a vida dele é confirmada pelos historiadores e por biografias. Mas o que vou falar agora pode ser mito ou não. Policarpo, velhinho, os carrascos foram até sua casa e os carrascos ficaram com pena dele, porque era um velhinho. E ele pediu aos carrascos um pouco de tempo para orar, e a oração durou 2 horas.
e eles ficaram emocionados com aquele velho e ficaram insistindo para que ele negasse Cristo, e assim ele viveria. Mas diante do imperador e sobre os olhos dos romanos, ele disse: não posso eu negar aquele que foi fiel a mim desde minha mocidade. Então ele estendeu a mão para os romanos, para o imperador, e disse: fora os ateus. Mas ele se manteve em fé e mostrou que ele era o crente e os romanos eram os descrentes. Porque para os romanos, os cristãos eles eram um povo enlouquecido, um povo ateu, um povo que negava os deuses do panteão romano. Então o Policarpo disse: vocês é que são ateus, não reconhecem o verdadeiro Deus. O que aconteceu? Colocaram Policarpo numa estaca, o amarraram e começaram a atear um fogo sobre ele para o queimar vivo. Conta a história que o fogo não o queimava e transpassaram ele como uma lança. E enquanto o seu sangue saía de seu corpo, o fogo ia se apagando. Daí, dessa história, surgiu uma frase célebre, escrita por um poeta muito conhecido da época, qual diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Hoje essa frase está em canções, porque através do sangue de Policarpo, o fogo ia se apagando. E os cristãos que estavam com medo da morte, vendo Policarpo morrer e não negando Cristo, eles queriam também morrer em prol do evangelho. Então, quanto mais morria cristão, mais cristãos nasciam, mais o evangelho crescia, mais vidas se convertiam, porque o sangue dos mártires era a semente da igreja. Queridos, o Senhor ficou muito feliz com Policarpo, e o Senhor ficou feliz com os crentes de Esmirna, e o Senhor diz aqui: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja no versículo 11, quando o Senhor dá uma promessa à igreja. Uma promessa válida para os crentes de Esmirna, como também para os crentes de hoje. Porque assim como o Senhor falou para a igreja de Esmirna, que era necessário ser fiel, permanecer fiel, em meio a todas as perseguições que o cercavam, também nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, não importa a circunstância, para que sejamos dignos da coroa da vida. Nunca negar Cristo por nada. No versículo 11 é uma promessa válida para todas as épocas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, de ontem, de hoje e as de amanhã. O que vencer, o que se manter fiel até o fim, o que se manter vitorioso. O vencedor é aquele que chega na etapa final. Não importa em que horário, em que momento, em que lugar, em que posição da corrida espiritual. Mas é aquele que chega na etapa final, é aquele que se mantém de pé até a etapa final. Até o momento de Deus retirar o fôlego, ele se mantém vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre a morte eterna, na presença de Deus. O que vencer não receberá o dano, o prejuízo da segunda morte. A segunda morte, sabemos biblicamente, que é a morte eterna. A primeira morte visível aos homens é a física. Desta ninguém escapa. Mas pós esta morte, existe uma outra morte, que é a morte eterna. Estar separado de Deus eternamente. Viver no lago de fogo, sofrer no lago de fogo por toda a eternidade. Ser morto, continuar morrendo, continuar sofrendo, continuar sem a vida de Deus por toda a eternidade. A primeira morte é a física e a segunda é a morte eterna, a condenação no lago de fogo. Desta física, repito, ninguém escapa, mas da segunda morte, aquele que está em Cristo, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, quem vivenciar a minha vida, a minha fé, quem tiver fé em mim, ainda que morra, porque todos vamos morrer, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Ou seja, não vai sofrer esta punição, este dano, que é a segunda morte, a morte eterna, o sofrimento para todos aqueles que viveram nessa vida em pecado, negando o evangelho, negando a Deus. Estes passarão a eternidade morrendo, a eternidade sem vida, a eternidade sem perdão, punidos por seus pecados.
que você guarde no seu coração esta palavra, esta promessa, que o Senhor te livrará do dano da segunda morte. Você que é fiel, que se mantém na fé no Senhor Jesus. No versículo 11 ainda eu quero explicar aqui o que está no original da palavra, no grego. A raiz da palavra morte, essa palavra no grego, no original, é thanatos, ou thanatos, que vem de uma lenda grega, porque na mitologia grega, Thanatos era um deus que não tinha pai, um filho sem pai, filho da deusa Nix, que era a noite para os gregos, e Thanatos representava a morte, o morrer, a personificação da morte. Quando alguém morria, para os gregos, então eles declaravam que tal pessoa estava sendo entregue a Thanatos, a morte. Então, desta lenda surgiu, a palavra a raiz da palavra morte vem desta lenda, Thanatos, morrer, morte, perder a vida, não mais viver. E quando João escreve e usa essa palavra, ele está dizendo que a pessoa será definitivamente entregue ao sofrimento eterno, a uma eternidade sem vida, sem a vida de Deus. Mas você que tem fé no Senhor, você que se mantém fiel a Deus, mesmo quando a perseguição, o sofrimento, mesmo quando as tribulações batem na porta do teu coração, mesmo quando a morte te assombra, você sabe que em Cristo você vive e que ainda que você morra fisicamente, você permanecerá vivo, porque a vida de Deus está contigo. Você vive para Deus e pela presença de Deus. Guarda no teu coração esta palavra, que o Senhor te mantenha debaixo de sua graça e que você receba de Deus a coroa da vida. Em o nome de Jesus. Amém.